Boa tarde, irmãos e amigos. Eu vou gravar uma mensagem de Ano Novo, hein? Para 2026, que eu achei muito melhor do que fazer repassar essas mensagens de texto escrito. A gente se comunicou durante o ano todo, pelo menos uma vez por semana, através também de mensagens, de versículos bíblicos. Agora, para o final do ano, eu gostaria de fazer um recapitulativo junto com o Senhor e junto com vocês, que a gente possa relembrar, não relembrar, mas agradecer especialmente, mais que relembrar das coisas que aconteceram em 2025, para poder agradecer ao Senhor por todas as maravilhas que Ele fez em nossas vidas, os livramentos, e também passar um tempo agora no presente com Ele, passar essa mensagem de confiança, que a gente pode confiar no Senhor, né? Que Ele é o Senhor, Ele sabe de tudo, e nós não precisamos ter medo de nada, nem do presente, menos ainda do futuro. Então, esses 3 tempos, eu gostaria de passar com vocês e com o Senhor. Vão ser uns 5, 10 minutos, eu não quero fazer mensagem muito comprida, talvez 10 minutos, hein? Mas eu quero pegar, para cada tempo, para o passado, para agradecer, eu quero pegar uns versículos dentro da palavra, para a gente sempre se apoiar na palavra, e não no nosso coração, porque é muito fácil falar do nosso coração só, o que a gente quer, deseja, mas será que essa aqui corresponde mesmo à realidade do Espírito Santo, do Senhor? Porque o que a gente quer, o que nosso coração quer, não é obrigatoriamente o que o Senhor quer. Então é bom sempre a gente ter a palavra como parâmetro, como referência, hein? Então vamos se apoiar na palavra, em alguns versículos, para agradecer por tudo que aconteceu nesse 2025. Também alguns versículos eu vou pegar lá em Salmos para agradecer do que passou, em Mateus, no capítulo 6, para o presente, em Provérbio, também para o futuro, para a gente entregar esse ano 26, não um ano, mas pelo menos nossas vidas, hein? Porque a gente até pode entregar o ano de 2026, mas os planos do Senhor já são estabelecidos, né, para o futuro dessa era, dessa terra. A gente já sabe que tudo é passageiro nesse mundo, então não adianta a gente querer prolongar tempos ou abreviar tempos. Claro que a gente pode encurtar ou prolongar sim um pouquinho, mas a gente não pode mudar o curso das coisas, porque o curso das coisas do mundo, isso já é predefinido por Deus. A gente sabe que tudo vai acabar, como está escrito na palavra, a gente sabe que nós seremos salvos, todas essas coisas a gente não tem como mudar. Agora, a gente tem como mudar as nossas vidas dentro desses tempos, predefinidos pelo Senhor. Certo? Então, nossas vidas, é importante que a gente segue os preceitos de Deus para a gente receber as bênçãos também, né, do Senhor, certo? Então, vamos primeiramente orar para colocar esse tempinho, esses minutinhos debaixo da autoridade do Senhor. Senhor, eu te agradeço por meus irmãos, por meus amigos. Eu te peço uma unção especial. Eu te peço agora, através do teu Espírito Santo, preparar os corações, os arar, preparar essa carne, amolecer essa carne, que a semente da tua palavra possa cair em terra fértil, nesse coração arado, preparado para receber a tua palavra, Senhor, que ela possa dar frutos, que ela possa dar a paz, que ela possa dar a prosperidade da alma, que ela possa especialmente trazer a salvação. Senhor, eu te peço, todas as pessoas que ainda não entregaram as suas vidas entre as tuas mãos, que elas possam, através dessas poucas palavras, se conscientizar que o Senhor é o mais importante de todas as coisas que podem nos acontecer. É que em 2026 pode acontecer o que for, quando a gente está com nossa vida já entregue, quando a gente já está vivendo no teu reino, com os 2 pés, porque a gente já tomou a decisão de ter o Senhor como único Senhor e Salvador das nossas vidas, da nossa vida, que a gente sabe que a gente já tomou também a decisão do batismo, essas coisas que a gente se arrependeu dos nossos pecados. Então a gente tem essa convicção dessa salvação, a convicção de onde a gente vai passar nosso futuro,
que nos traz uma paz tão maravilhosa, que não há nada que pode superar essa paz. A gente pode pedir tudo, qualquer coisa para 2026, mas se a gente não tem a tua paz, Senhor, nada vai preencher a nossa mente nem nosso coração. Então é isso que eu te peço agora, Senhor, que você possa preparar as mentes, os corações, para poder receber essa mensagem, esses versículos, essa tua palavra, e que ela possa produzir frutos em nome de Jesus. Amém. Então, amigos e irmãos, gostaria que a gente lesse para agradecer o que aconteceu em 2025. Então, a gente possa agradecer através de alguns versículos bíblicos. Eu vou pegar aqui em Salmos, ler 8 primeiros versículos do Salmo 105. Que a gente possa pensar em tudo que o Senhor nos fez, nos livrou, as oportunidades que Ele nos deu, que as coisas que aparentemente são ruins, que a gente entende porque elas aconteceram, que nada nessa terra que a gente passa aqui é definitivo. Tem pessoas que perderam entes queridos, mas na verdade a gente perdeu eles aqui na terra. Eles não morreram. A gente vai os encontrar de novo. Espero eu, hein? Depende de como que a gente administrou nossa vida, né? Se a gente administrou nossa vida em relação às vontades do Senhor, ou se a gente administrou nossa vida em relação às vontades do nosso coração, só de uma maneira egoísta, só olhando para nosso umbigo, menosprezando todas as vontades do Senhor. Então não é isso que a gente quer. Ao contrário, a gente quer priorizar o Senhor para que a gente possa ter essa certeza da nossa salvação eterna. Hein? Então vamos agradecer lendo aqui o Salmo 105, versículo 1. Deem graças ao Senhor e proclamem seu nome. Anunciem entre os povos o que Ele tem feito. Cantem a Ele, cantem louvores a Ele. Falam a todos das suas maravilhas. Exultem em seu santo nome. Alegrem-se todos que buscam o Senhor. Buscam o Senhor e a sua força. Buscam sua presença continuamente. Agora, lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos milagres que Ele realizou e dos juízos que pronunciou. Vocês que são filhos de seu servo Abraão, descendente de Jacó, seus escolhidos. Nós somos realmente filhos descendentes de Abraão, hein? De Jacó. Quando a gente é filho de Deus, que a gente tomou essa decisão de seguir o Senhor, então a gente recebe as suas graças. Ele é o Senhor nosso Deus. Vemos a sua justiça em toda a terra. Ele é fiel à sua aliança para sempre. Então vamos nos lembrar, como está escrito aqui, das suas maravilhas, de tudo que Ele fez em 2025, que a gente está aqui, tem a oportunidade hoje aqui de agradecê-lo, hein? Porque tem muita gente que nem tem mais essa oportunidade, né? Que a gente possa ter essa consciência, que a gente tem saúde, mesmo quando a gente tem a gente passa por umas tribulações, por umas, como que a gente pode falar, por umas dificuldades, né? Que seja mesmo de saúde, mas a gente está aqui. Então, o que é a saúde? Ela vai e ela vem, quer dizer, a gente tem um corpo corruptível. Então, mesmo quando a gente não tem exatamente o que a gente quer, a gente tem que reconhecer o que a gente ainda tem, o que a gente recebe diariamente do Senhor. É ser contente com isso, e não querer sempre mais e mais e mais. Né? Então, vamos pensar nisso, agradecer todos os dias de manhã, quando o Senhor acorda a gente, que Ele põe o sopro de vida em nossas narinas, que Ele nos dá vida, hein? Porque quando a gente adormece à noite, é como uma pequena morte. Hein? A gente não sabe se a gente vai acordar. Então vamos agradecer para todos os dias de manhã que Ele nos acordou, que a gente pôde realizar nossos planos, que Ele pôde nos ajudar a realizar todas essas maravilhas que a gente fez. E agora, no presente, tem muita gente também
que tem medo do presente, na verdade, né? Que pensa, mas o que vai ser, o que é agora, a gente está vivendo uma instabilidade, hein? Tão grande, tanto política, econômica, é tudo. Então, não vamos se apavorar, hein? Vamos confiar no presente, porque para quem tem um Senhor, o Senhor nunca nos abandona, né? Então, vamos ler em Mateus, capítulo 6, versículo 31 a 34. Esses quatro versículos que vão nos ajudar a confiar, hein? Então, versículo 6, 31, o que eu falei? 31 a 34, hein? Vamos lendo, versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, não dos cristãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. É claro que o Senhor, Ele sabe quem pertence ao Senhor, se nós somos os seus filhos, é óbvio que Ele não vai nos dar uma pedra quando a gente pede um pão. É isso que está escrito em outro lugar, aqui nesse Sermão no Monte. Hein? É isso que a gente tem que confiar, que o Senhor sabe do que a gente precisa, sem nem a gente pedir. Aí ele fala assim, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar a sua justiça do reino de Deus? É a gente fazer as coisas justas que correspondam ao reino de Deus, que correspondam ao coração do Senhor. E não a nossa justiça, mas a justiça do Senhor, que é, na verdade, a palavra. Para poder fazer a justiça do Senhor, a gente tem que conhecer a palavra. Hein? Por isso tem que ler a palavra diariamente. Leia um pouquinho da Bíblia, não se deixe influenciar por, às vezes, pastores que não são muito confiáveis. Hein? Hoje a maioria desses pseudopastores, eles querem mais mídia, hein? Eles querem cliques, eles querem ofertas, eles querem dinheiro, coisa assim, eles querem fama. Então, o Senhor não quer nada disso. Então, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e não os homens. E todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Não vamos nos preocupar com o amanhã. Pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Então vamos viver um dia após o outro e resolver os problemas do dia, os problemas diários, os colocando entre as mãos do Senhor, sabendo que o Senhor conhece e sabe tudo que a gente precisa para poder os resolver. Só a gente, para isso, para que Ele possa nos abençoar e nos ajudar a resolver, a gente tem que seguir os seus passos e viver fazendo as suas vontades, não as nossas. Hein? Então vamos buscar para isso o reino de Deus. Em primeiro lugar, antes de tudo e qualquer coisa. Então, o reino de Deus é buscar através da palavra. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer quando a gente acorda é agradecer por acordar e ler um trechinho da sua palavra. Hein? Essa palavra vai nos guiar durante o dia. E se a gente lê em Provérbios, Provérbios é um manual praticamente do ser humano. Né? Tem 31 provérbios, tem um provérbio por dia no mês. Se todos os dias vocês leiam um capítulo, ou seja, alguns versículos de provérbios, isso já ajuda a colocar a mente no lugar e a não tomar decisões erradas. Hein? Provérbios é maravilhoso. Vamos justamente então acabar agora, terminar essa mensagem com Provérbios capítulo 3, para a gente poder entregar 2026, quer dizer, nossa vida para 2026. Né? Como falei, não adianta entregar o ano para o Senhor. A gente tem que entregar nossa vida para que a gente possa viver o ano que vem conforme os planos do Senhor. Se a gente entrega o ano, isso não nos ajuda em grande coisa. O ano ele já está mais ou menos encaminhado dentro dos planos eternos do Senhor. Agora, a nossa vida não, ela depende do nosso livre-arbítrio diário. Ela depende de uma conversão quase diária, né? De um arrependimento quase diário dos nossos pecados, do que a gente fez errado. A gente tem que fazer uma avaliação diária do nosso dia, de como que a gente se comportou, hein, durante o dia. Para a gente não nos desviar e ficar sempre nesse caminho estreito, que é difícil, mas que é o caminho que leva à porta
da esperança, hein? Não é o caminho largo, fácil, que leva ao abismo, certo? Então vamos ver o que ele fala lá no capítulo 3 de Provérbios, nos versículos 3 a 8, para coroar e concluir essa mensagem. Não permite que a bondade, a lealdade o abandone. A gente tem que sempre ver a verdade, né? A justiça, não enganar, não tentar enrolar, não há jogo de cintura. Não permite que a bondade, a lealdade o abandone. Prenda-as ao redor do pescoço e escreva-as no fundo do coração. Olha como é importante, como ele quer que a gente seja bondoso e não maldoso, que a gente não tenha vingança, né, no coração, que a gente não tenha essas vontades de se vingar. A gente é injustiçado diariamente, mas não é por isso que a gente tem que se vingar. Ao contrário, a gente não pode se abaixar ao mesmo nível. A gente tem que demonstrar que a gente é cristão. Então, claro que a gente não é besta, hein? Agora, a gente não pode passar a mão na coisa ruim, no pecado. Você me roubou, eu vou te passar a mão. Não. A gente perdoa no coração, mas a gente não fala isso. Porque senão a gente incentiva, né, também. Ao contrário, a gente tem que falar o que a palavra ensina. Que isso é o caminho de Satanás, que é o caminho da perdição. Mas que sempre tem uma possibilidade de arrependimento. Agora, no fundo, a gente tem que orar para todos os nossos inimigos. Só que a gente não pode falar isso para o inimigo. Eu estou te perdoando sem ele pedir perdão. Quando a pessoa que nos roubou, que nos fez mal, pede perdão, a gente não pode ter mágoa para não perdoar. Quem somos nós para reter o perdão, né? Se a gente quer receber o perdão de Deus. Certo? Então, aí ele fala assim, vou reler, vou recomeçar. Não permite que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda-as ao redor do pescoço, escreva-as no fundo do coração. Então você conseguirá favor e boa reputação. É verdade. Isso não só para o cristão, mas uma atitude dessa todo mundo vai reconhecer. Que é um homem bom, uma mulher boa. Você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Confia no Senhor de todo o teu coração, não só de um pouquinho. Eu não posso confiar no homem e no Senhor. Confia no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento, porque a gente não conhece nada. A gente não sabe de nada sem o Espírito Santo. Busca a vontade dele em tudo que fizer. Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Você vê como é uma coisa decorrente? Quando busca a vontade, ele me mostra o caminho. Não adianta eu procurar o caminho do Senhor, a sua justiça, se eu não busco em primeiro lugar o reino de Deus, é a vontade dele. Agora, uma vez que eu entre na vontade dele, nos planos dele, ele vai me guiando. Ele não vai me guiar antes disso, quando ele vê que eu não busco a sua vontade. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tem tantas vezes que a gente pensa, vixe, como sou bom, hein? Mas a gente não sabe de nada, não. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Então você terá, se a gente age assim, se a gente teme o Senhor e se afasta do mal, então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Então, essa justiça, esse caminho do bem, ele nos dá força, saúde e força para lutar, né? A gente pode até cair, mas o Senhor nos levanta. A gente nunca fica derrotado, hein? A gente nunca fica caído. A gente pode ter umas dificuldades, sentir umas fraquezas, mas a gente não pode esquecer que às vezes as fraquezas, elas são a nossa força, porque é dentro da fraqueza, quando eu sou fraco, que eu sou forte. E é dentro da fraqueza que o Senhor consegue se manifestar. Então é isso. Eu agradeço a todos os meus amigos, eu agradeço pelos meus irmãos que o Senhor me deu, e todos os amigos que eu tenho. Eu coloco vocês todos nas mãos do Senhor. Eu oro para vocês, eu vou orar para vocês também todo esse ano 2026, se Deus quiser, que eu possa ter esse tempo para vocês, eu terei ele, com certeza. E se alguém precisar de qualquer coisa, é só entrar em contato, que no mínimo, o que está no meu alcance a gente vai fazer. De qualquer maneira, a gente vai também, em conjunto ou juntamente, ver o que a palavra, o Senhor, nos ensina para cada tipo de situação diferente. Né? Mas cada situação, cada problema tem a sua solução com o Senhor.
Não existe problema, não existe situação que o Senhor não tenha uma solução. Sempre tem. A solução pode até não ser a nossa, mas tem solução. Ele nos mostra a solução, a gente tem que acatar a solução que ele nos mostra. E aí ele vai nos guiar. Quando a gente entra na sua vontade, que ele pode nos guiar, nos iluminar e nos encher da sua paz plena, certo? Muito obrigado, Senhor, por esse momento de justiça da tua palavra, por esses momentos animadores, por essa tua palavra que nos traz essa confiança, que nos dá essa esperança para o futuro. Senhor, a gente sabe que contigo nós não precisamos nos lamentar, ter medo, porque o Senhor já sabe do que cada um precisa, Senhor, nem sem perguntar. Mas o Senhor quer que a gente tenha a humildade de reconhecer que a gente não pode nada sem Ti. O Senhor é Senhor. Ele não é somente Salvador, mas o Senhor é Senhor, é tudo soberano, é tudo poderoso. Em primeiro lugar, nós somos os Teus servos. O Senhor não veio para nos servir, apesar que Cristo veio para endossar todos os nossos pecados, nos serviu sim, mas Ele nos ensinou que nós somos os servos do Senhor. O Senhor é tudo soberano, que o Senhor reserva um lugar para a gente no seu reino, e que Ele reserva um lugar para quem obedece a sua palavra e a sua justiça, para quem é justo, bom e honesto. Não podemos tentar enganar o Senhor. O Senhor sabe de tudo, vê tudo e conhece tudo. Não adianta esconder algumas coisas que a gente tem no nosso coração. É melhor colocar tudo na frente do Senhor, se arrepender de toda coisa ruim que a gente pode ter feito, e também tirar toda a mágoa que a gente pode ter no coração, para que o Senhor também possa nos perdoar. Então é isso que eu te peço, Senhor, que você possa agora abençoar e dirigir, entregar a tua paz, entregar a tua sabedoria, a tua luz a todos os meus amigos e irmãos, em nome de Jesus, que eles possam entrar em 2026 confiantes que o Senhor está na frente, está andando na frente deles, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, meus amigos. A gente vai continuando se falando através das mensagens dominicais em 2026, ou se falando diretamente, se assim vocês o quiserem. Vocês sabem que aqui tem uma igrejinha, que todo domingo a gente tem culto às 9 horas, por enquanto. Era às 10, agora é às 9. No terceiro domingo do mês a gente tem a ceia. Não, o segundo domingo do mês a gente tem a ceia. O quarto domingo do mês a gente tem confraternização, com alguma refeição. Os 2 outros domingos são cultos comuns, clássicos, que a gente faz introdução com uma pequena oração, um pequeno louvor, depois a palavra, depois ou justamente a ceia, ou a confraternização, o almoço, quando é o último dia do mês, é também um bolo quando tem aniversariantes. Certo? Então, quem quiser conhecer, o ano que vem, a gente está aqui à disposição. Sempre, sempre, sempre. Tá bom? Um beijo para todo mundo.